110 It Pop Capítulo 437 Autor, Senhor Imortal. Esse capítulo veio de novelfull.net. Por favor, confira o site, link na descrição. Sua Majestade. King Glant se virou para Sylvester e saltou para a frente, abraçando Bard em um caloroso abraço apertado. Bem-vindo ao reino das terras altas, jovem bardo. Quando soube que você havia feito um desvio, vim buscá-lo eu mesmo. Minha rainha consorte ordenou que as melhores acomodações e cozinha fossem preparadas em sua homenagem. Sylvester não ficou muito chocado com a maneira como o rei agiu. A aura alegre e enérgica era a marca registrada do provavelmente o rei mais feliz do reino. Afinal, por que ele não deveria estar feliz quando ele e sua esposa eram ambos grandes magos? Isso significava que eles eram poderosos o suficiente para resolver todos os seus próprios problemas e não precisavam depender dos chamados anciãos. Baque. Todos os plebeus e cavaleiros se ajoelharam para mostrar sua reverência ao poderoso rei. Embora o reino das terras altas possa não ter sido mais rico, foi sem dúvida o mais pacífico das últimas décadas. Gracia sempre se preocupou com Riveria, e o Sorrow Kingdom estava imerso em suas próprias tristezas. Isso deixou o reino das terras altas por conta própria, e o rei foi um fator significativo nisso. Levante-se, meu povo. Prepare-se para um banquete. Hoje, o ilustre Sr. Bardo e eu jantaremos aqui. O rei ordenou aos plebeus e depois se voltou para Sir Doloren. Parece que devo realizar um expurgo completo em todo o meu reino. Tanto você quanto o Lord Bard chamam meu reino de lar, mas ambos foram injustiçados pelos nobres e poderosos aqui. Peço desculpas. Sir Doloren rapidamente evitou que o rei abaixasse mais a cabeça. Não, majestade. Um homem que supervisiona todo o reino não pode se preocupar com o que ocorre em uma cidade pequena. Receio que você esteja certo. É por isso que ordenei aos meus cavaleiros reais que trouxessem o barão Nipton aqui. Ele também será decapitado aqui. O rei exclamou. Sem mais nada para fazer, Sylvester permitiu que Sir Doloren fizesse o que quisesse. No entanto, ele permaneceu ao lado do inquisidor veterano. Ele não queria estar ausente se as emoções o dominassem. Entretanto, o rei decidiu misturar-se com os plebeus e foi cozinhar com o seu povo. Ele era genuinamente um homem do povo e demonstrou por que seu povo o estimava tanto. Aqui é onde costumávamos residir. Sir Doloren escoltou Sylvester até um prédio de 2 andares. Não estava mais carbonizado, pois a reconstrução havia sido realizada anos antes. No entanto, do lado de fora, ainda parecia o mesmo. Por um bom tempo, Sir Doloren não se mexeu e permaneceu parado no lugar. Seus olhos azuis brilharam com uma pitada de tristeza e saudade. Suas sobrancelhas permaneceram baixas, revelando a tristeza aparente em seu rosto. Vamos entrar e ver, sugeriu Sylvester e bateu na porta. Assim que a porta se abriu, ele entregou uma moeda de ouro para a mulher de meia idade. Eu sou o arcebispo Sylvester da Terra Santa, e este é Sir Doloren, o antigo proprietário deste edifício que viveu aqui quando criança. Ele deseja revisitar sua casa e relembrar algumas memórias antigas. Ficaria grato se você nos permitisse entrar. A mulher olhou para o rosto de Sylvester e ficou instantaneamente encantada. Sim. Por favor. Sylvester olhou para Sir Doloren e o seguiu para dentro. Como o rei estava na cidade, a casa estava vazia e eles não foram incomodados por ninguém. Ele está sendo muito silencioso. O cheiro de carne podre e tangerinas é tão claro que sua tristeza e ansiedade estão aumentando. Sylvester fez observações e permaneceu próximo ao inquisidor. Este era o meu quarto. Sir Doloren parou na porta e olhou para as paredes. Meu irmão e eu dividimos este quarto por anos. Ele era mais velho que eu, mas não mais sábio. Muitas vezes brincávamos sobre nos tornarmos grandes homens no futuro, superando um ao outro. Sir Doloren virou-se e parou perto da área da cozinha, uma sala que poderia ser chamada de cozinha, mas era muito grande, pois tinha uma lareira tradicional para cozinhar. Minha mãe, tias e avó estavam sempre aqui. Elas sempre davam guloseimas secretas para nós, crianças. A cada jantar, sentávamos todos no chão e comíamos juntos,
Ríamos e compartilhávamos nossas preocupações. Sylvester ouviu atentamente a história da vida de Sir Doloren. Um leve sorriso de tristeza brincava em seu rosto. Afinal de contas, Sylvester nunca tinha experimentado tal vida familiar em nenhuma de suas duas vidas. Em sua vida anterior, ele era órfão, e na nova era apenas sua mãe e ele fugindo, tentando sobreviver. Sir Doloren subiu lentamente até o primeiro andar e parou em uma vasta sala que mais parecia um corredor. Esta era a sala de trabalho da minha esposa, grande porque ela adorava pintar e tinha telas espalhadas. Ela era incrível e gentil. Ela encheu esta casa com alegria e riso que eu havia esquecido por anos. Posso entender, meu amigo. Sylvester de repente imaginou uma ilusão de sua amada falecida esposa do passado. Ele não estava triste, porém, pois a havia superado. Mas ele a amava verdadeiramente, e isso não era algo que ele queria esquecer. Ela tornara colorida sua vida dolorosamente entediante, assim como Sir Doloren experimentou em sua vida. E isso. Eles finalmente chegaram a uma sala menor, e um grande sorriso se formou no rosto de Sir Doloren quando ele passou a mão nas paredes. Esta era a sala de jogos do meu Nicolás. Minha esposa, Lívia, adorava criar novos brinquedos para ele com sua arte e habilidade. Ela garantiu que ele nunca sentisse minha ausência. E neste mesmo quarto, Sir Doloren engasgou e olhou para o chão, onde uma pequena mancha preta era visível. Veias se formaram em sua testa e seus punhos se fecharam. Foi aqui que eles deram seus últimos suspiros. Sylvester aproximou-se dele e pousou a palma da mão no ombro de Sir Doloren. Eu sempre me pergunto como foram seus últimos momentos. O pavor que eles devem ter sentido. Meu filho, eu não poderia ser seu herói naquele dia, não importa o quanto ele tenha chamado por mim. Eu falei com eles como um pai e marido. Sylvester não deu a volta para enfrentar Sir Doloren, pois sabia que aqueles olhos tinham lágrimas neles. Ele sabia melhor do que ninguém que um homem faz o possível para nunca chorar e, se o faz, nunca mostra as lágrimas. Ainda outro Shane e sua mãe, Sylvester murmurou com a respiração baixa. Queimado pela loucura de outro. Não é por isso que estamos lutando para seguir em frente, Sir Doloren. Sir Doloren assentiu com a cabeça, mas não olhou para trás. Muitas vezes me pergunto. De todos os homens maus contra quem lutamos, quantos deles sofreram o mesmo destino que nós, e opostos a nós, escolheram o caminho do mal? O mal não nasce. Ele é feito. Sylvester citou e fez uma pergunta complementar. Você não tem mais nenhuma família? Sir Doloren balançou a cabeça. Quando eu tinha 18 anos e me tornei escudeiro da Inquisição, toda a minha família morreu devido a uma praga. Sobrevivi porque era um mago e estava treinando no acampamento. Um órfão então. Como eu. Sylvester encontrou tantas semelhanças entre Sir Doloren e sua própria vida. Ele não pôde deixar de apreciá-lo por ser são, mesmo depois de perder tanto. Bem, eu nunca disse isso, mas... sem você, eu não estaria aqui. Você me ensinou o básico da magia e cuidou de mim até que eu pudesse andar e me proteger. Mesmo agora, você não demonstrou nada por lealdade. Sylvester deu um passo para o lado de Sir Doloren e pôs um braço ao redor do ombro do homem. Ele caminhou e puxou Sir Doloren até a janela, de onde podiam ver o sol e as terras distantes com grama e campos agrícolas. Sir Doloren, devo confessar, nasci com mais cérebro e força do que as crianças costumam ter. Eu entendi algumas coisas ao meu redor, mas o mundo ainda parecia muito perigoso. Mamãe parecia assustada o tempo todo e, devido a isso, eu me sentia assustado o tempo todo. Isso foi até você entrar na minha empresa e nunca mais sair. Sir Doloren olhou para Sylvester, que era uma cabeça mais alto que ele e muito mais musculoso. Era meu dever, Lord Bard. Sylvester sorriu e balançou a cabeça. Ele se virou para Sir Doloren e notou os resquícios de lágrimas nos olhos do homem. Ele deu um tapinha vigoroso no ombro de Sir Doloren como se estivesse limpando a armadura enquanto falava. Será dever. Devo dizer que você foi muito além de seu dever. Sir Doloren, eu deveria ter dito isso antes, mas vou corrigir meu erro agora. Depois de uma pausa,
Com gratidão do fundo do coração, Sylvester puxou o velho e provavelmente cansado cavaleiro para um caloroso abraço fraternal. Obrigado por ser um pai tão incrível para mim. Ah! Um forte suspiro escapou da boca de Sir Doloren quando as palavras de Sylvester o atingiram forte e inesperadamente. O ombro de Sir Doloren caiu como se todo o peso e tristeza tivessem sido tirados deles. Seus olhos, mais uma vez, pareciam pesados e lacrimejantes. Então ele abraçou Sylvester de volta, não querendo mostrar aquelas lágrimas e parecer fraco. Sylvester também não soltou o velho e apenas fechou os olhos enquanto todas as velhas memórias piscavam em sua mente. Os dias da juventude quando ele brincou com o homem, os dias em que enfrentou a morte com ele ao seu lado. Ele nunca soube como era ter um pai antes, mas agora ele sabia. Obrigado, Sir Adric Doloren. Notas do autor. Desculpe se os dois caras pareceram lentos e dramáticos demais para vocês. Eu só queria dar a esta cena um final apropriado. Obrigado por ler. Twitch Pop capítulo 438 Miau. Bom. Assim que Sir Doloren recuou, sentiu algo bater em seu peito, deixando-o sem ar e grudando nele. Ele ouviu muitos barulhos de gato também, como se alguém estivesse chorando. Sylvester riu e explicou. Meu anjo da guarda está tentando te confortar abraçando você. Você pode abraçá-lo de volta. Ele é muito macio e peludo. A mente de Sir Doloren disparou quando ele olhou para o peito, não vendo nada além de ar vazio. No entanto, ele podia sentir o peso e o calor de algo ali. Com as mãos trêmulas, ele estendeu a mão e apertou a criatura invisível, sentindo a maciez derreter seu coração. Ele é muito. Sylvester interrompeu, balançando a cabeça vigorosamente. Mimado, eu sei. Miau. Mirage rosnou em protesto, mostrando os dentes e erguendo as patas em advertência. Embora isso só o fizesse parecer mais bonito. Sir Doloren riu. Eu ia dizer fofo. Só você pode vê-lo. Desde quando? Sylvester, claro, não podia contar tudo. Então, ele manteve as coisas vagas. Na verdade, só eu posso vê-lo, pois ele é meu anjo da guarda. Ele está comigo desde que nasci e, em muitas ocasiões, me protegeu. Sir Doloren olhou para a bola de armácio invisível. Obrigado, Lord Anjo da Guarda. Lord Bard é um homem de extrema importância para o futuro deste mundo. Por favor, continue protegendo-o. Pá. De repente, Mirage bateu com a pata na testa de Sir Doloren, dando sua afirmação. Miau. Sua graça. Eu assei alguns pastéis. Você gostaria de comer alguns? A mulher da casa veio e perguntou humildemente enquanto esfregava as mãos. Afinal, ela residia em uma cidade simples, e a probabilidade de ela ver alguém acima do posto de arcipreste era tão alta quanto o sol nascendo no leste. Sylvester sorriu e gentilmente concordou em provar a comida. Isso era o mínimo que ele podia fazer por permitir que eles, dois homens estranhos, entrassem em sua casa. Então, eles passaram algum tempo lá e provaram os pastéis depois de garantir que ela não misturasse nenhum veneno neles. Então, quando a noite chegou e a cidade foi iluminada com lanternas por toda parte, eles saíram em busca do rei. Para sua total surpresa, eles descobriram o rei dançando com crianças e outros habitantes da cidade enquanto bardos viajantes tocavam música animada em instrumentos que Sylvester havia distribuído há algum tempo. Alguns estavam bêbados, casais dançavam juntos, e o rei balançava as crianças em seus braços fortes, gargalhando aos berros. Até as moças participaram, embora permanecessem no local designado. Alguns dos mais velhos já estavam no chão depois de se cansarem de tanto dançar. Nunca vi um rei como ele, murmurou Sir Doloren. Sylvester riu e caminhou em direção aos bardos viajantes. Ele gostou da energia da cidade e gostou de ver a personalidade realista do rei. Não é assim que os reis devem ser. Regal quando necessário, mas de castigo quando necessário. Venha, deixe-me animá-los ainda mais agora. Os dois bardos estavam ocupados tocando ritmos medievais de estilo europeu e eram impressionantes, mas não tinham a energia esperada em uma noite de dança. Os dois bardos reconheceram Sylvester rapidamente e abaixaram a cabeça.
Sylvester estendeu a mão para o que segurava o violão. Deixe-me mostrar outra maneira de tocar violão. Você nem sempre precisa ser lento e gentil. Você também pode enlouquecer e incorporar o estilo de dedilhar tapa. Mas, por enquanto, preciso que você comece a bater palmas em uníssono, com uma palmada grossa e pesada, como se fossem cascos de cavalos. Entendeu? A música parou por um minuto e todas as cabeças se viraram para olhar para os bardos. Então, como todos notaram que era Sylvester sentado, eles esperaram com expectativa. O rei estava energizado. Ótimo! Agora a verdadeira noite começa. Preparem-se, rapazes e senhoras. Joguem suas botas fora e deixem seus corpos balançarem. Sigam seu rei. Sylvester afinou o violão rapidamente e respirou fundo para recordar a sensação de tocar música. A peça que ele queria tocar foi usada para uma dança rítmica chamada rumba em sua vida passada. A música que ele estava prestes a tocar chamava-se Tormenta de Fuego, /N. Pesquise no IT, Tormenta de Fuego, rumba, então, finalmente, Sylvester começou com tapas e batidas firmes no violão para estabelecer o ritmo rápido da música e comunicar suas intenções. As próprias batidas produziram uma melodia agradável. E então, ele começou dedilhando as cordas. O primeiro e o segundo foi lento, mas no momento seguinte tudo aumentou para um ritmo acelerado e a música ressoou na área espaçosa. Como os bardos eram profissionais, eles carregavam consigo itens especialmente gravados que utilizavam a magia do elemento ar para amplificar seus sons e vozes. Graças a ele, todos podiam ouvir a música em alto e bom som. No entanto, todos ficaram sem palavras por alguns momentos, pois nunca haviam encontrado algo assim antes. Isso é música! Logo o rei gritou e começou a voar alto com as crianças. Todos emergiram de seu torpor e começaram a dançar. Por alguma razão, a melodia parecia romântica para os casais e, ao mesmo tempo, alegre para os que se divertiam e batiam os pés. Com as palmas dos outros dois bardos, o ritmo para o footwork foi estabelecido e a multidão inconscientemente começou a segui-lo. Foi uma experiência agradável, com rostos alegres ao redor, tendo esquecido suas lutas. Qualquer ressentimento em relação à prisão do chefe da cidade por Sylvester também se dissipou. Sylvester continuou tocando por uma hora até que as cordas arrebentaram, e depois, com música suave e melódica, a comida foi servida. Sylvester sentou-se ao lado do rei Glande e comeu mais do que desejava porque o enérgico rei empurrou todos os pratos da mesa para o prato de Sylvester. Finalmente, a noite caiu, e Sylvester e Sir Doloren retiraram-se para uma tenda protegida fora da cidade. Eles permaneceram dentro do acampamento estabelecido pelos cavaleiros reais do rei, então a segurança não era uma preocupação. Solte-me! No entanto, a manhã chegou bem cedo quando os cavaleiros reais, que o rei havia despachado, retornaram com o barão cativo em uma jaula de aço com barras pontiagudas. Cada empurrão na gaiola fazia com que o barão se machucasse nas estacas, deixando-o ensanguentado de cima a baixo quando eles chegaram. Era de manhã cedo e o orvalho ainda não tinha baixado. Os habitantes da cidade ainda não despertaram, mas o acampamento fora da cidade fervilhava de atividade. O rei Glan emergiu de sua tenda vestido com sua armadura habitual e empunhando sua espada. Traga o chefe da cidade e o barão aqui e prepare o cepo. Baque. As botas bateram no cascalho. As espadas ressoaram quando os soldados se reuniram para assistir à execução. Não é todo dia que se vê um barão sendo tão severamente punido. Vê vossa majestade. Barão Nitwood implorou. Por quê? Eu sou um barão. Você me executaria por um mero inquisidor? Eu tenho sido fiel a você por tanto tempo. O rei olhou com desdém para o barão ajoelhado. Sua lealdade não significa nada se você está cometendo crimes em meu nome. Se você é abusar da sorte, pode ter sua linhagem exterminada. O barão calou-se à menção do homem lendário. A maioria das pessoas em Sul não tinha visto o grão-senhor inquisidor, mas todos tinham ouvido falar sobre a fúria do homem e seu amor pela justiça e pela igreja. Eu aceito o julgamento. O barão disse calmamente.
apoiando de bom grado o pescoço no bloco de pedra. O chefe da cidade, por outro lado, era tolo. Apesar da idade, ele queria sobreviver. O que você está fazendo, Nightwood? Você me garantiu que eu não precisava me preocupar com nada. O barão permaneceu imóvel. Fique em silêncio e aceite seu destino se deseja que sua família sobreviva. A igreja é calorosa e misericordiosa, mas é implacável com seus adversários. O que é um barão quando nem mesmo os condes são poupados? King Glan olhou para Sir Doloren. Você deseja brandir a espada, Sir Doloren? O velho inquisidor balançou a cabeça e olhou para Sylvester por uma fração de segundo. Já aceitei minha dor, majestade. Mas os pecados não devem ficar impunes, embora eu deixe o julgamento para a lâmina do rei. Muito bem. O rei Glan posicionou-se impiedosamente ao lado e ergueu sua longa espada. Em nome de Solis, eu te julgo. Como rei Atrox e Gland, eu te castigo, que suas almas que sejam guiadas para os portões da salvação. Oxe! A lâmina balançou, cortando o ar. 2 baques ressoaram quando as cabeças caíram. Instantaneamente, um cavaleiro se aproximou e despejou água benta na espada do rei Gland, limpando-a com um pano, pois o sangue dos pecadores não deveria manchar a nobre lâmina por muito tempo. Queimem seus corpos e entreguem suas cinzas para suas famílias. A família Knightwood não está mais autorizada a governar o baronato. Não haverá mais barões. Como fiz no passado, a burocracia deve substituir a nobreza. Que isso sirva como um aviso para os nobres restantes. O rei então se virou para Sylvester, com o rosto adornado com um sorriso. Agora, vamos nos mudar para Sun City? Minha querida rainha consorte deve estar se sentindo ansiosa com nossa chegada tardia. Ela deseja mimá-lo como uma criança, pois ela o aceitou como filho há muito tempo, quando solicitamos a Terra Santa para adotá-lo. O coração de Sylvester instantaneamente gritou e chorou internamente. Por que você deve me lembrar do que minha vida poderia ter sido? Talvez eu pudesse ter tornado o reino das terras altas o mais forte e o mais rico do mundo com meu intelecto, mas não. Eu sou um fanático religioso sangrento nesta fase. Fale sobre uma história de vida. Os ombros caíram e Sylvester assentiu. Sim, majestade, vamos. Tite-Pope capítulo 439. Mais uma vez, eles tomaram o rio Tame, mas desta vez eles embarcaram em um navio grandioso que pertencia ao rei. Ele usou vários assistentes para se mover rapidamente rio acima. A cidade da areia não ficava muito longe, então, à noite, eles se aproximaram da majestosa cidade murada situada ao lado do ponto onde o rio Tame e o rio Snack se cruzam. Usando magos elementais da terra, um fosso artificial foi formado do rio Tame ao rio Snack atrás da cidade de areia, que instantaneamente deu proteção à cidade de todos os lados. Mas, Sandsti tinha uma área limitada, então uma nova cidade foi feita do outro lado do fosso, chamada Gravel City. E do outro lado do Snack River, havia Blessed Hall of Arts, onde pessoas de todas as classes sociais rankings foram ensinados um talento. Magos aprimoraram seu ofício, cavaleiros treinados em esgrima e plebeus foram educados em vários ofícios, como carpintaria, arte, escultura, ferro e ourivesaria e muito mais. Enquanto os ricos pagavam mensalidades, os menos afortunados recebiam educação gratuita. Esse modelo de educação não convencional e revolucionário provou ser vantajoso para o reino das terras altas, permitindo-lhes produzir artesãos excepcionais, apesar dos recursos naturais limitados. Além disso, a proximidade com o corredor comercial de Riveria facilitou a capacidade do reino de vender seus produtos a um preço lucrativo, aprimorado ainda mais pelo acordo comercial bem-sucedido do rei Gland e do rei Conrad com Sylvester como elo comum. Uma cidade tão deslumbrante, comentou Sylvester quando o navio atracou no porto. Toda a Sandsti foi construída com fortes tijolos de barro, conferindo uma textura arenosa, mas uma ampla vegetação floresceu nas inúmeras varandas e passarelas em forma de vasos. Os locais vestiam-se com trajes leves e soltos, uma escolha sensata devido ao clima sufocante.
O rei Gland sentiu orgulhosamente. Claro. Esta cidade foi fundada por um ancestral há muitas gerações, o último homem da linhagem Otkeeper. O reino até celebra o Dia da Fênix em seu nome, o Dia dos Amantes, como todos o chamam. A maioria dos casamentos e pedidos de casamento são feitos naquele dia. Eu deveria escolher um livro sobre a história do reino para aprender sua própria história. Os livros na Terra Santa tendem a contar a história em escala mundial, sem dar os detalhes mais sutis sobre esses reinos. Sylvester lembrou a si mesmo enquanto se sentia ignorante sobre o passado de todos os reinos. Logo, eles desembarcaram do navio e começaram a caminhando em direção ao Castelo Real, que era a maior estrutura da cidade. A cidade parecia ter uma topografia semelhante a uma montanha. As ruas subiam constantemente em um leve declive, e os prédios pareciam se erguer uns sobre os outros. Não há um único edifício em minha cidade que tenha menos de 5 andares, declarou King Gland ao apresentar orgulhosamente Sylvester ao seu reino. Através dos aquedutos, trouxe água corrente para o Castelo Real. A água desce do ponto mais alto da cidade, dividindo-se em canais distintos para beber e usar esgoto. Isso garante que minha cidade permaneça imaculada e livre de quaisquer odores repugnantes. Sylvester ficou genuinamente impressionado. Tendo visitado várias cidades no Sol Leste, ele estava muito familiarizado com seus maus cheiros. Então, enquanto continuavam a subir em direção ao castelo, eles cruzaram uma seção que parecia um vasto muro que circundava toda a cidade e separava a parte inferior da superior. E no momento em que cruzaram para um outro lado dos grandes portões em arco, fortes fogos de artifício ressoaram. Estrondo. Estrondo. E antes que Sylvester percebesse, hordas de pessoas apareceram nas janelas e sacadas dos prédios altos nas margens da estrada. Eles começaram a derramar pétalas de flores em Sylvester, King Gland, Sir Doloren e Bisoplazark. Oxi! Outro fogo de artifício explosivo ecoou, mas desta vez foi diferente, pois provocou algo. Em um instante, as lâmpadas nas laterais das ruas se acenderam com fogo alto e começaram as altas batidas dos tambores. Sylvester olhou para o rei. Isso é para mim? King Gland cruzou os braços e acenou com a cabeça. Realmente. Bem-vindo ao lar, jovem bardo. Desert Village fica a uma curta distância, e desde que você nasceu neste reino, este é o seu verdadeiro lar por direito. Sylvester olhou para o castelo não muito longe e sentiu uma pontada de decepção consigo mesmo. Talvez, se eu tivesse nascido aqui neste castelo, eu poderia ter tido minha paz desde o início. Mas então, eu teria apenas feito vista grossa para a tempestade que estava se formando lá fora. Agora, do assento mais alto da humanidade, alcançarei minha verdadeira paz. Acho que ninguém pode lutar contra o destino. E este é o único caminho. Eles continuaram a caminhada e logo toda a rua estava cheia de pétalas de flores enquanto eles caminhavam sobre elas. Para Sylvester, parecia um desperdício de dinheiro e recursos, mas ele não se opôs. Eventualmente, eles alcançaram o topo e atravessaram os portões fortemente guardados do castelo. Bem-vindo de volta, Sua Majestade. Um homem de meia idade com aparência semelhante ao rei Gland falou. Este é o primo deste reino, Claudius Gland, meu irmão mais novo, apresentou o rei Gland. Claudius, conheço o arcebispo Sylvester Maximilian, Sir Doloren e o bispo Lazark. Sylvester apertou a mão do homem. O que é isso? Ele está tentando me avaliar e avaliar meu caráter. Mas não sinto cheiro de animosidade, então isso é bom. Tua graça. Nesse momento, uma mulher de cabelos loiros acinzentados, com 1,80 m de altura e uma beleza incomparável se aproximou. Ela tinha um menino, não mais de 1 ano de idade, em seus braços. Sylvester baixou a cabeça. Que a santa luz nos ilumine, Majestade. A rainha Trinity sorriu calorosamente e educadamente abraçou Sylvester enquanto ainda segurava o menino. Bem-vindo a Sancti, Vossa Graça. É Sylvester para você, Sua Majestade. Sylvester corrigiu. Discutimos isso da última vez. Mas esta é uma reunião oficial. Por enquanto,
respondeu a rainha, afastando-se. Vamos entrar. Você deve estar cansado de sua jornada, tendo vindo do Sorrow Kingdom. Eu ouvi sobre suas realizações e não posso deixar de me sentir orgulhoso. Você salvou aquelas pobres pessoas, e tenho certeza eles nunca vão esquecer. Eles já começaram a esquecer aceitando Antilus. Sylvester pensou em sua cabeça. Estou feliz que você me tenha em tão alta consideração, Sua Majestade. Mas acredito que deveria ter a primeira rodada de conversas com o escravo rebelde Caecilius e o rei Conrad Riveria antes de fazer qualquer outra coisa. Já adiei seus negócios por dias devido aos meus desejos egoístas, e não quero atrasá-lo mais, falou Sylvester em tom totalmente oficial. O rei Gland apreciou isso, pois o rei Conrad estava ficando cada vez mais mal-humorado com seu reino sofrendo reveses econômicos com a rebelião dos escravos. Então eu o levarei até eles. Gladius, traga o rebelde e o rei Conrad para os aposentos privados no jardim do telhado. Sylvester olhou para Sir Dolorin e para o bispo Lazark. Vocês dois podem ir descansar. O rei Conrad provavelmente desejará uma conversa particular. Com isso, Sylvester também mandou Mirage embora com um gesto. Seu trabalho era seguir Gladius e encontrar Caecilius. Mirage em uma carta para a escrava que precisava ser lida antes da reunião. Isso definiria o próximo passo da estratégia. Espero que você possa acabar com os problemas de ambos. Falei com Caecilius. Que homem brilhante e honesto que lutou por sua liberdade até que finalmente o quebrou. Mas a guerra deles está trazendo perdas para mim também desde a fronteira norte para Fort Sunflower permanece fechado como uma rota para o resto de Riveria. Como resultado, os comboios itinerantes de comerciantes foram incapazes de se mover, disse King Glan enquanto subiam os 15 andares até o topo do castelo. Sylvester concordou com ele. Eu entendo. Também não é do interesse da Terra Santa. Quanto mais tempo essa rebelião persistir, mais o fogo se espalhará. Se os escravos se revoltarem em todo o sol, isso levará à queda instantânea de muitos nobres devido à baixa produtividade. Chegamos, anunciou o rei Gland quando chegaram ao jardim do telhado do palácio, completo com árvores altas que forneciam sombra nos dias quentes. Aquela é a câmara privada. Eu realizo minhas reuniões lá às vezes, mas hoje você pode usá-la. Eu não vou entrar porque o rei Conrad pode se sentir ofendido. King Glan parou e deu um tapinha nas costas de Sylvester. Desejo-lhe boa sorte e vejo você na festa. Com isso, Sylvester entrou sozinho na grande sala finamente adornada que lembrava a corte de um rei, com um assento almofadado maior. No entanto, ninguém pretendia se sentar naquela sala. Lord Bardo, de cabelos loiros, o rei Conrad estava lá dentro em seu traje real. É um grande prazer vê-lo novamente. Já arcebispo, receio estar testemunhando a formação do Papa mais jovem. Sylvester sabia que o rei podia se dar ao luxo de brincar assim devido ao seu status. Obrigado, Sua Graça. Estou simplesmente cumprindo o meu dever. É a Terra Santa que reconheceu minhas habilidades. Bater. Nesse momento, a porta se abriu novamente e Caecilius entrou, seguido por Mirage. Seu cabelo preto curto, barba e rosto severo pareciam sérios como sempre. Suas roupas, embora não rasgadas ou pobres, não eram nada dignas de nota. Presto meus respeitos à Sua Graça. Caecilius abaixou a cabeça, pois todos sabiam que Sylvester havia ajudado o homem a estabelecer seu filho e sua esposa na Terra Santa, outra razão pela qual ele foi aceito como árbitro. Os olhos do rei Conrad ficaram vermelhos e ele apontou com raiva para Caecilius. Seu maldito escravo. Eu dei à sua família uma vida feliz. Basta. Sua Graça é imparcial, e ele irá mostrar a você a verdadeira palavra do Senhor. Homens de sua posição não devem se desviar de suas vidas humildes, e ainda assim, você influenciou outros a seguir. Sylvester assentiu. Não vamos perder tempo acusando uns aos outros e gritando. Caecilius, por que você fez isso? O que você espera ganhar? Caecilius olhou para o rei com ódio. Estou farto do sistema explorador. Nossas vidas são meros jogos para esses homens.
Somos jogados para matar uns aos outros para seu entretenimento. Quero o fim da escravidão em todo o reino e desejo me tornar o senhor do Forte Girassol. Eu concordei com o último pedido. O rei Conrad rugiu. Eu ofereci a você, jure fidelidade a mim, e você terá o senhorio. Então você exigiu o fim da escravidão. Sem escravos, o reino será arruinado. Nada melhor do que Sorrow Kingdom. Sylvester interveio nesse ponto. Então concordamos em uma coisa. Sua Majestade, você está disposto a torná-lo um lorde? Eu sou. Não só isso, eu vou libertar todos os seus companheiros escravos. Contanto que lhe permita que meus auditores monitorem a receita no forte. Ele pode ser um visconde, o rei Conrad exclamou rapidamente. Mas ele deseja morder mais do que pode mastigar. Sylvester suspirou e esfregou o queixo como se pensasse profundamente. HMM. Então o problema está na escravidão. Mas posso entender o argumento de Sua Majestade. Sem escravos, todas as indústrias de Riveria entrarão em colapso. Isso mesmo. Mas esse tolo não consegue compreender isso. Sylvester levantou a palma da mão para aliviá-los. Acalme-se, Majestade. Acredito que tenho uma sugestão que pode ser um compromisso adequado para vocês dois. Os dois homens olharam atentamente para o rosto dele. Então Sylvester continuou, com pesar, pois queria acabar com a escravidão. Mas ele entendeu que uma montanha não pode ser escalada em um único dia. Se ele acabasse com todo o sistema de escravos tão rápido, isso levaria a uma recessão instantânea, pois as indústrias e fazendas não teriam trabalhadores, enquanto os proprietários seriam repulsivos em pagá-los pelo que costumavam fazer de graça. Sugiro transformar os escravos em servos. Tite Pope capítulo 440 Servos. O que é isso? Caecilius questionou sem eloquência em suas maneiras. Enquanto o rei Conrad estava interessado em qualquer solução viável. Sua graça, você pode elaborar? Sylvester forneceu uma breve explicação das mudanças que ocorreriam para ambos se concordassem em aceitar suas sugestões. Um servo é um indivíduo que entra a serviço de um nobre por motivos como falência, incapacidade de pagar uma dívida ou simplesmente necessidade de uma maneira de sobreviver. Ao contrário dos escravos, os servos possuem direitos e são considerados seres humanos, não propriedade. Eles podem amar, casar e formar famílias como quiserem. Se um nobre os prejudicar, o rei ou a igreja podem punir diretamente o nobre por violar as leis que regem a humanidade. Os servos estão ligados à terra que o Senhor possui. Eles trabalham a terra em troca de proteção, moradia e uma parte da colheita para se sustentarem. Como estão presos à terra, eles não podem sair sem a permissão de seu senhor. No entanto, eles não podem ser vendidos por seu senhor, nem podem ser prejudicados de forma alguma, seja mentalmente ou fisicamente. Em um cenário típico, um servo pode ter uma família composta por esposa, filho e filhos. Todos trabalham no mesmo campo e, mais tarde, a próxima geração fará o mesmo. À medida que a família do servo cresce, o senhor pode utilizá-los melhor e aumentar sua produtividade. Sylvester terminou de falar e olhou para Caecilius e King Conrad em busca de suas respostas. Mas os dois estavam de cabeça baixa, imersos em seus pensamentos. Para Conrad, tratava-se de fazer algumas concessões e melhorar a vida dos escravos. Na maioria das vezes, nada mudaria. Apenas os nobres não poderiam abusar dos escravos como se fossem sua propriedade. Enquanto isso, para Caecilius, tratava-se de aceitar algo menos que a liberdade. Não era o que ele desejava, nem mesmo remotamente próximo, pois os servos ainda estariam presos ao seu senhor por uma coleira invisível. O que impediu o senhor de ameaçar a família, revogar sua servidão e mandá-los embora? Então, você concorda? Sylvester perguntou a eles. Eu concordo em discordar, Caecilius retrucou, sua voz cheia de ódio. Não aceitarei nada menos que a liberdade total. O que você descreveu não é nada além de escravidão com alguns passos extras. Ainda assim, nada impedirá ao senhor de violar a filha ou esposa de um servo, que é o crime mais comum que esses nobres mestiços infligem. Eles nem mesmo poupam filhos. Se o servo negar,
O senhor pode simplesmente expulsar a família. O rei Conrad baixou a cabeça exausto. Eu estava prestes a concordar com a ideia de sua graça, e lá vai você de novo, resmungando bobagens. Se você não aceitar isso, então é guerra. Sylvester interveio. Acalme-se, senhores. Ambos conseguiram evitar a guerra até agora, então se envolver nela agora não teria sentido. Riveria perde muito mais do que ganha. Caecilius, imploro que considere a oferta ou propor uma cláusula razoável à minha ideia para torná-la plausível. Estou disposto a aceitar isso, concordou o rei Conrad. Desde que seja razoável. Caecilius ficou em silêncio, pensando muito sobre o que exigir para fazer as coisas funcionarem e garantir os direitos dos inocentes. Ele teve que fazer valer a pena para que pudesse mostrar o resultado como sua vitória para seus seguidores. Cláusula 1. Caecilius começou. Devo receber o direito exclusivo de representar todos os servos e proteger seus interesses. Se algum deles for prejudicado ou violado de alguma forma, eles devem ser ouvidos por mim. Nesses casos, eu devo ser autorizado a investigar o nobre em questão e apresentar as evidências diretamente a você. Se nenhuma ação for tomada contra o nobre, a rebelião será retomada. Cláusula 2. Durante os invernos, secas ou quaisquer calamidades naturais em que seja impossível para os servos sobreviver do lado de fora, eles não podem ser abandonados. Além disso, quando os servos são mandados embora em circunstâncias normais, o senhor deve fornecer uma coroa de prata por pessoa para que possam sobreviver até encontrarem mais trabalho. Cláusula 3. A Terra Santa deve intervir no caso de uma falsa queima de bruxas, muitas vezes perpetrada por nobres para queimar suas escravas depois de cometer atos hediondos contra eles. Cláusula 4. Qualquer nobre encontrado violando uma criança de 13 anos ou menos será considerado herege e punido com a morte. Estes são os meus termos e, se você não os aceitar, devo me preparar para a guerra. Sylvester assentiu silenciosamente, a cláusula final sendo sua própria proposta. Já fazia algum tempo que ele estava enojado e indignado com o fracasso da igreja em implementar leis rígidas contra pedófilos. Então, com as próprias mãos, ele teve que agir, e esse era o único jeito. O rei Conrad franziu a testa. Por que introduzir tais leis? É amplamente aceito que, mesmo que uma menina se case aos 12 anos, ela não terá relações sexuais até que esteja fisicamente madura. Ninguém quer que seu cônjuge morra durante o parto. Caecilius zombou. Pensar que você defenderia isso. Você acredita que apenas o casamento é o caminho para explorar o corpo de uma criança. E os escravos, os pobres e muitos outros. Não negocie comigo, rei. Aceite minhas condições ou prepare-se para a guerra. O rei Conrad ficou vermelho de vergonha e raiva. Ele nunca conheceu alguém como Caecilius antes que não mostrasse nenhum respeito por ele, não importa o que. Preciso de tempo para considerar suas exigências. Vossa Graça, vou me retirar para meus aposentos, respondeu o rei Conrad, virando as costas para Caecilius sem dar qualquer indicação de concordância. Sylvester sentiu-se inquieto, mas seu olfato sugeria que o rei não estava chateado com os termos, mas sim com a maneira como Caecilius se dirigia a ele. Tendo nascido na nobreza como duque, Conrad nunca havia sentido tal humilhação, afinal. Com isso, Sylvester e Caecilius foram os únicos que restaram na sala. No entanto, os dois não falavam, pois sabiam que a magia podia ser usada de várias maneiras. Mas, felizmente, Sylvester enviou ao homem um guia para aprender o código Morse há muito tempo. Piscando os olhos, eles se comunicavam. Embora parecesse absurdo, felizmente, ninguém mais estava presente para testemunhar sua troca. Obrigado por sua ajuda, Vossa Graça. Sem você, não teríamos chegado tão longe, declarou Caecilius, abaixando a cabeça em respeito e extrema reverência, como evidenciado pelo aroma das tulipas. Sylvester sorriu e respondeu. A batalha ainda não está vencida, meu amigo. A menos que a liberdade total seja alcançada, devemos continuar cautelosos. Por enquanto, temos que fazer essa concessão, pois não podemos permitir que o reino caia em ruínas. Portanto,
Se o rei concordar, você deve utilizar todo o seu tempo para juntar o máximo de dinheiro possível. Use meu roteiro para utilizar as indústrias que se enquadram em seu condado. Você deve reunir dinheiro suficiente para contratar assassinos, mercenários ou guildas de aventureiros de classificação SSS. Eles são seu único meio de lutar contra os 4 grandes magos que Reveria possui. Tudo que Sylvester sugeriu e fez até agora foi bem sucedido, e Caecilius tinha total fé na visão de Sylvester. Isso foi especialmente verdadeiro depois que ele leu a demanda de Sylvester para executar todos os indivíduos que exploram crianças. Sua graça, por favor, envie um clérigo ao meu viscondado que não interfira no meu trabalho. A igreja é muito poderosa e prefiro não incorrer na ira deles. Caecilius pediu. Eu vou ver o que eu posso fazer. Até lá, esteja preparado. Deixarei para trás mais ouro, cristais e equipamentos de batalha ao passar pelo Forte Girassol mais tarde. Use-os bem e lembre-se de que não nos conhecemos. Sylvester lembrou ao homem e recuou. Ele saiu dos aposentos com Mirage e se dirigiu para encontrar o salão de banquetes onde o rei Glan pediu que ele se reunisse. Maxi, quando vamos para casa? Quero ver a mamãe, Aurora, Felix e Gabi. Sylvester esfregou a cabeça de Mirage e o colocou em seu braço. Em breve, Shonky. Mamãe deve estar com saudades de nós. Sylvester parou de falar de repente e saltou alguns passos para longe da parede enquanto descia a escada. Mostre-se. Oxi. Do nada, a parede de areia lindamente pintada passou por uma transformação na textura e um homem alto emergiu. Ele segurava um pedaço de tecido incomum que o camuflava tão bem com a parede que ele era indiscernível. Infelizmente para ele, o nariz de Sylvester era mais aguçado. O homem vestia túnicas marrons da cabeça aos pés, bem apertadas em torno de suas pernas, cintura e braços. Sua cabeça e rosto também estavam cobertos, apenas com os olhos visíveis. No entanto, mesmo aqueles olhos contavam uma história que surpreendeu Sylvester. Seus olhos estão mais estreitos. Este homem é do oeste. Sylvester recuou cautelosamente. Como você entrou no castelo real? Sylvester questionou. Um espião? Assassino? Baque. Mas, em vez disso, o homem se ajoelhou, exalando a fragrância de tulipas e nada mais. Assim como as lendas previram e meu mestre avisou, você me detectou com facilidade. Não sou um assassino, vossa graça. Sou simplesmente um mensageiro, e Dagoritling é meu nome. Quem é seu mestre? Sylvester o questionou, pois ele não conhecia nenhum Dagoritling. Quem te mandou? Dagorit pegou suas vestes, fazendo com que Sylvester ficasse em alerta. Consequentemente, ele lentamente removeu um pergaminho do bolso. Não tenho liberdade para divulgar isso, sua graça. Minha missão era entregar esta mensagem, e eu cumpri. Sylvester recebeu o pequeno pedaço de papel enrolado com cautela, certificando-se de que não era uma armadilha. Você não pode ir onde ele foi? Sylvester olhou para a esquerda e para a direita, sem encontrá-lo em parte alguma. Shonky, você o viu sair? Não, eu estava olhando para o papel, Maxi, Mirage respondeu, também parecendo confuso. Eu também não sinto o cheiro dele. Eu também. Sylvester franziu o senho e olhou ao redor. Não havia janela, então a única saída era para cima ou para baixo. Mas ninguém poderia se mover tão rapidamente que nem ele pudesse detectá-lo. Para ter certeza, ele correu para o terraço mais uma vez, mas não encontrou nada lá. Como ele escapou? Aquela técnica que ele usava para se esconder na parede. Nunca vi nada igual. Rapidamente, ele se concentrou na carta e abriu. Infelizmente, uma única linha foi escrita nele, algo que ele não gostou. Bardo do Senhor. O Mazan se move novamente, sem saber o que eles têm a ganhar. Tenha cuidado com seus pés, pois é nossa perda em sua derrota. Atenciosamente, Rainha Mãe, Reino do Brado Guerreiro. Sylvester limpou a testa franzida e acalmou seu coração. Ele estava sempre preocupado com Mazan, então não era uma notícia inesperada. Hugo. Outra maldita dor de cabeça, desta vez de uma rainha regente. O que é isso?
Mirai se perguntou. Quando o rei é muito jovem, eles têm outra pessoa governando em seu nome. No caso de Warsong, a mãe do rei, a rainha viúva, é a regente. Mas esqueça ela, temos um problema maior. Mirage inclinou a cabeça para ouvi-lo. O que? Aquele homem era um maldito ninja. Não se esqueça de deixar o link de se inscrever no canal. Caso queira contribuir de alguma forma com o canal, entre em contato comigo pelo Instagram do canal. O link do Instagram do canal estará na descrição do vídeo. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solem irmãs, Solem irmãos.